Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos aqui no Olho do Redemoinho para uma conversa, desta vez, sobre o tema da guerra às drogas. É um tema que já foi abordado em outras conversas, outros vídeos do canal. De passagem, agora a gente vai colocar ele no foco mesmo. E para isso, eu tenho a honra e a alegria de estar aqui nessa sala de reunião online com as duas pessoas com as quais eu mais gostaria de ter essa conversa neste momento, que são o Henrique Carneiro, que é historiador, e como eu gostaria, né, como eu pensei nesse debate, pensando em partidos políticos também, em posicionamentos políticos, inclusive partidários, eu queria trazer gente muito qualificada, como os dois aqui, e ligados mesmo a partidos de esquerda no Brasil importantes. E o Henrique é ligado ao PSOL. Ele já foi do PT, teve uma passagem rápida pelo PSTU e atualmente, já há alguns anos, é ligado ao PSOL. E o outro é o Breno Altman, que é um jornalista e é, na minha opinião, um dos maiores, melhores comentaristas, analistas de política na mídia alternativa brasileira hoje. E eles são duas pessoas que eu sigo, né? São duas pessoas que eu estou o tempo todo querendo saber o que eles pensam sobre os assuntos que me interessam. E os dois, o Henrique é um especialista, inclusive, numa área da historiografia muito bacana, que é... Você me corrija aí, Henrique, por favor, tá? Se eu falar alguma bobagem. Que é a história das ingestões, é isso, né? A história do que a gente põe para dentro pela boca, em geral pela boca, pelo menos. E de comidas e bebidas, incluindo, né, drogas, alteradores de consciência ou psicoativos e tal, mas não só. E a gente vai falar sobre guerra às drogas primeiro porque é um assunto que me interessa muito, que tem a ver com os assuntos do canal, mas também porque anteontem, segunda-feira, 29 de março, saiu uma pesquisa muito importante, inédita, pioneira, que começou a calcular o custo monetário da guerra às drogas no Brasil. Até agora, quem lida com esse tema já viu muitas vezes por aí alguns cálculos muito, né, feitos a grosso modo. Eles são cálculos, estimativas, né, que não são feitas no detalhe, né? E essa pesquisa do SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro, coordenado pela Julita Lengruber, e a pesquisa também coordenada por ela, eles começaram a fazer um cálculo mais preciso mesmo, entrar no orçamento público de instituições que têm a responsabilidade de implementar a lei de drogas no Brasil e, ali, olhando a execução orçamentária, estabelecer alguns critérios para poder dizer, olha, aqui no Fórum de Justiça gastou-se tanto no ano tal com isso, com a implementação da lei de drogas. Na Polícia Militar, são 7 instituições ao todo que compõem os sistemas de justiça criminal e segurança pública dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, é um início importante, né? Pegou os 2 maiores estados, no sentido, né, em termos de guerra às drogas, são os 2 estados que a gente mais vê na mídia, né? Os atos de guerra desses estados, e são os estados muito importantes, evidentemente, e se chegou ao seguinte número, para começo de conversa. No ano de 2017, somados, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo gastaram só com essas 7 instituições aí, 5 bilhões, 250 e poucos milhões para implementar a lei de drogas, a atual lei de drogas. Então, a gente imagina, se 5 bilhões e tal foi o que gastaram esses estados, e a gente não está contando aí os gastos com saúde, que obviamente são importantes, né? São uma guerra, né? Tem vítimas, tem baixas, e no nosso caso, muitas.
os gastos dos outros estados todos da federação, os gastos federais e municipais. No mesmo ano, estados e municípios somados gastaram mais de 12 bilhões de reais com segurança pública, por exemplo. Então, assim, esses 5 bilhões e pouco é uma fatia de algo muito maior, né? Então, diante dessa pesquisa, eu resolvi tentar articular esse debate com o Breno e o Henrique, que felizmente, para minha alegria, toparam, e eu vou fazer, né, uma rapidíssima síntese do meu pensamento a respeito, porque eu vou ser um mediador aqui, eu estou mais interessado em ouvir do que falar, estarei daqui a pouco, vou parar de falar e passarei a função de mediador, podendo dar um ou outro pitaco no meio, mas fundamentalmente vou ser um mediador. A minha questão aqui para os dois, a questão fundamental do debate é por que que, diante de uma coisa tão certo, com uma visão de alguém que preza a democracia e os direitos humanos, por que que algo tão absurdo quanto a guerra às drogas brasileiras, que mata tanta gente, fere tanta gente, aterroriza tanta gente, que tem uma... Hoje está muito na moda, né? Está muito no momento de discutir o termo genocídio. Em relação à guerra às drogas, não tem dúvida. Se você olha lá as estatísticas, tem um claro recorte de raça, de cor da pele, entre os mortos que são sistematicamente produzidos por esse modelo e sistematicamente aprisionados e aterrorizados, né, nas periferias socioeconômicas do país. Por que que diante de algo tão brutal, sistemático, contínuo, que já tem décadas, por que que a esquerda política, na minha opinião, que depois vamos saber a opinião dos dois aqui, é tão pouco interessada por esse assunto, tanto no debate político, ideológico, quanto quando governa? Então, essa é a questão. A gente decidiu aqui, numa conversinha rápida antes de começar a gravar, que o Henrique, que é historiador, vai fazer, antes de começar o debate propriamente dito, ele vai fazer uma descrição sintética dessa história da guerra às drogas. Por favor, Henrique, a palavra é sua. Boa noite a todos, em especial a vocês dois. É um enorme prazer estar aqui. Enfim, o Flávio e o Breno são dois grandes amigos. O Breno é um amigo, inclusive, de longuíssima data. Eu conheço ele, acho que há 40 anos. Né? E esse tema para a gente... Como? Mais de 40, Henrique. Até mais, 78, 79 para agora. De qualquer forma, é um prazer a gente tomar o foco nessa temática, porque eu sou muito curioso, inclusive, de ouvir as suas opiniões, Breno, porque as do Flávio eu já conheço mais sobre esse assunto. E eu vou entrar de chofre dizendo o seguinte: existe um dispositivo jurídico, político, econômico, diplomático internacional que se chama guerra às drogas, que está configurado numa série de tratados que começaram com a Convenção de Xangai, em 1909, Tratado de Haia de 12, depois se incorpora à Conferência de Versailles, se torna depois todo o dispositivo no pós-guerra, que vai fazer a Conferência de 61, os anos 70, 88, e isso continua a existir como uma forma de controle político e social que a esquerda teve muito pouca reflexão sobre quando não foi diretamente participante. Porque a discussão da proibição surge no debate da esquerda com a questão do álcool. Na Alemanha, havia setores da Segunda Internacional, como Victor Adler, que eram pela proibição do álcool. Jack London, também nos Estados Unidos. O Adler, em 1907, escreve um famoso texto chamado Abaixo o Conforto, o Gemütlichkeit, que é a ideia, enfim, que seria não só o uso do álcool, mas todas as diversões, etc. O Kautsky vai se opor a isso, no mesmo sentido que o historiador James Roberts reconhece de que o álcool era parte da formação da esfera pública operária, o que vai fazer que, no início do século XX, 7,4% dos deputados do SPD alemão eram donos de taverna, inclusive o Friedrich Ebert, que era dono de taverna. Então, há, no debate marxista do século XIX, uma recusa da maioria dos socialistas à ideia de que o Estado devesse intervir coercivamente sobre o consumo do álcool, que era uma necessidade básica da própria, enfim, da vida pública, do entretenimento e até da vida sindical da classe operária.
No século XX, a proibição do álcool nos Estados Unidos também vai colocar a esquerda contra. A proibição é uma iniciativa fundamentalista religiosa do Partido Republicano. O Woodrow Wilson, que é o último democrata, é obrigado a aprovar a proibição em 19, que durante 13 anos cria, como fala a historiadora de Harvard, né, a Liza McGeer, uma guerra ao álcool que constitui um statecraft do Estado americano. A Ku Klux Klan se torna poderosa porque começam a criar as agências federais e milícias para reprimir o uso de álcool pelos operários. Só que na Rússia também se proibiu o álcool em 14, por iniciativa do Tsar. E depois, os bolcheviques mantêm até 24. E há todo um debate em que até o Trotsky vai fazer um famoso artigo contra o consumo do álcool, mas depois o álcool retorna. E na China existe uma proibição do ópio em 1729, que depois se torna um comércio central na constituição do imperialismo moderno, do colonialismo, e os chineses não fazem aquilo que o Marx analisava que deveria ser o correto, que era legalizar a produção doméstica de ópio na China para evitar a penetração, enfim, de um produto externo e tal. Depois disso, começa a haver uma espécie de reversão que, sobretudo na segunda metade do século XX, leva o Estado soviético, o Estado chinês e o Estado cubano, que são os principais expoentes no âmbito, digamos assim, estatal, do que se considerou como parte do movimento socialista, e eles se tornaram signatários das conferências internacionais, aplicadores extremamente, inclusive, severos, a ponto de que hoje, na última reunião da ONU, Cuba voltou ao lado dos países islâmicos mais fundamentalistas contra a recolocação da maconha como uma substância de uso não só medicinal, como terapêutico, não só terapêutico medicinal, como também recreacional, que está sendo aprovado praticamente em todos os países mais importantes do Ocidente. Ontem legalizou em Nova York, se somando, enfim, a um mercado crescente que é de uma dimensão extremamente importante do ponto de vista econômico. E, finalmente, para concluir, a gente tem apenas um autor, que é o Gramsci, que vai no americanismo e fordismo analisar um pouco o proibicionismo como parte de uma espécie de disciplinamento da classe operária na forma taylorista, que seria quase que necessário. É interessante que o processo de stalinização da União Soviética, e que depois foi copiado por outros países, estabeleceu uma distinção entre drogas associadas à cultura tradicional do cristianismo, como era o álcool, que foi não só relegalizada, como se tornou das principais fontes de renda. E é até hoje. O Estado russo, desde o czarismo, passando pelos soviéticos, chegando a hoje a um Estado capitalista, tem um enorme percentual de arrecadação e de movimento financeiro em torno do negócio do álcool. Então, a pergunta que eu concluo, porque eu não quero ficar aqui fazendo conferência, mas abrir para a polêmica mesmo, é: por que a gente teve, a partir dos anos 60 e 70, uma reorientação de uma parte da esquerda, influenciada pela contracultura, pela retomada de uma agenda libertária de direitos civis, de direitos das minorias, de direitos raciais, e que incorporava a denúncia do proibicionismo, porque também é um pretexto xenofóbico e racista que serviu para proibir não só o álcool, como muitas drogas. Na França, por exemplo, a Comuna de Paris foi acusada como uma embriaguez coletiva, né, pela Academia de Ciências. Então, por que houve um alinhamento dos estados vinculados, enfim, a um ideário socialista com o proibicionismo? Por que Cuba, a Rússia, a China se tornaram falcões da guerra às drogas? E aplicam nos seus países, isso inclui a Venezuela, uma legislação repressiva ultra, enfim, coerciva, que já foi muito suavizada na maior parte dos países ocidentais. Então, por que Cuba não se tornou o Uruguai do Mujica ou o modelo social-democrata que em Portugal, que de certa forma na Holanda e em países mesmo como o Canadá, embora lá não seja social-democrata, lá é uma iniciativa liberal que legalizou, por que nesses países houve uma conquista de direitos para os usuários e, enfim, de combate à renda clandestina do narcotráfico, inclusive por meio da estatização desse mercado, que é o modelo canadense, diferente do americano, que é totalmente privatista,
por que isso não se tornou um consenso na esquerda internacional, o que faz com que hoje, até hoje, haja uma série de setores, e eu diria não só dos vinculados à tradição do stalinismo ou do maoísmo, mas até do trotskismo. A corrente lambertista, por exemplo, até hoje é contra a legalização das drogas no mundo contemporâneo. Então, o que você acha, Breno? Por que houve essa... Enfim, por que não há um consenso na esquerda em torno disso? Olha, Henrique, antes de eu te responder a minha opinião sobre isso, eu queria fazer aqui uma espécie de depoimento pessoal de por que esse tema começou a me suscitar interesse. Eu não tenho um interesse original no tema, é um interesse dos últimos 10 anos. Eu sempre acompanhei o que você escreveu, acompanhava um pouco essa discussão, mas era um tema sobre o qual, eu confesso, não constava das prioridades dos meus interesses. No entanto, nós temos nos países capitalistas, especialmente nos países latino-americanos e particularmente no Brasil, uma situação dramática sobre a qual a esquerda tem que responder. E ao me aproximar dessa questão é que eu comecei a estudar o tema da guerra às drogas e o problema da política da esquerda em relação às drogas. Qual é o problema que a gente enfrenta? O drama do encarceramento em massa e o drama da absurda repressão contra as comunidades mais pobres em função do tema das drogas. Isso ficou muito relevante nos Estados Unidos. A guerra às drogas declarada pelo Richard Nixon no início dos anos 70 foi utilizada como um enorme pretexto no combate às panteras negras, por exemplo. Ou seja, foi utilizada como um instrumento de ataques às bases sociais da corrente libertária negra mais poderosa, mais radical, que eram os Panteras Negras. E em países como o Brasil, o encarceramento em massa se transformou num problema dramático e crescente. Não é? Seja, nós estamos nos aproximando muito rapidamente de 1 milhão de presos. Isso significa dizer alguma coisa como 8 milhões de pessoas, se a gente incluir os familiares, atingidos pelo encarceramento. 8 milhões de pessoas significa 4% da população brasileira e alguma coisa como 6 a 7% da população adulta. Se nós fizermos o recorte racial disso, significa dizer que aproximadamente a cada 4 negros no país, 1 é vítima do encarceramento em massa. É ainda uma proporção mais baixa que nos Estados Unidos, mas é alarmante o crescimento disso. E o problema do sistema carcerário nosso, ele é grave também por um outro motivo, não apenas porque dezenas, centenas de milhares de pessoas são presas em função do pequeno tráfico, em função, muitas vezes, da administração que a polícia faz, da posse de drogas, mas também porque o nosso sistema penitenciário, inundado por multidões de presos por conta de baixos delitos, se transforma em verdadeiras células de construção do crime organizado. Ou seja, a massa de recrutamento dos grandes grupos organizados é a cadeia. Haja visto o caso bem-sucedido de empreendimento empresarial, que é o PCC de São Paulo, que tem se transformado numa organização que começa a vislumbrar um sistema de poder semelhante ao dos cartéis colombianos, estruturando, ao mesmo tempo, o ambiente que lhes é favorável em função da proibição da droga, com o encarceramento em massa. A proibição à droga lhes dá um negócio extremamente lucrativo, porque a demanda é atendida e a demanda por droga não vai ser eliminada por uma lei, né? Não existe uma lei que diga as pessoas pararão de consumir álcool, as pessoas pararão de consumir cocaína, as pessoas pararão... Não existe como resolver isso por um decreto administrativo. Isso significa, então, que a demanda ela existe e quando você... E é a experiência da prohibition, da lei seca nos Estados Unidos. O atendimento dessa demanda, ao se transformar num negócio clandestino, além de ele trazer consigo uma enorme carga de violência,
ele se transforma num negócio extremamente lucrativo, permitindo o surgimento de um capitalismo clandestino, de um capitalismo criminoso, que não paga imposto, que mata, que escraviza, sem qualquer tipo de controle. Sem qualquer tipo de controle. E, do outro lado, é fornecido ao crime organizado a possibilidade de recrutar com muita facilidade. Recrutar, educar, treinar e fidelizar, que é a cadeia. Mais do que as comunidades, é a cadeia. É ali que se estabelecem laços de fidelidade absolutamente longevos. É a experiência dos cartéis colombianos, é a experiência do crime organizado no Brasil. E eu acho que esse é um tema, pelo aspecto do encarceramento em massa, que me chamou a atenção. Eu digo, nós não temos política para isso. A esquerda não discute o que fazer com esse problema. E é um problema que reflete diretamente sobre as bases sociais e eleitorais da esquerda brasileira e da esquerda de outros países. Isso tem a ver com política carcerária, isso tem a ver com política penal. E isso tem a ver, evidentemente, com a maneira como a esquerda pretende enfrentar o tema das drogas. Nesse sentido, apreciando números como esses que o Flávio nos mostra, do absurdo custo e do fracasso retumbante que é a guerra às drogas, porque há outros estudos, Flávio e Henrique certamente conhecem melhor do que eu, que revelam que a guerra às drogas jamais conseguiu provocar qualquer redução da demanda. E, ao contrário, uma das drogas legalizadas que existe, que é o cigarro, não pela via da repressão, mas pela via pedagógica, há uma redução da demanda. No Brasil, hoje, se fuma cigarro, se a gente comparar a minha geração do Henrique com a geração atual, se fuma absurdamente menos. Se conseguiu reduzir a demanda por conta da pedagogia, da educação pública, o contrário do que aconteceu com as drogas ilícitas. O álcool é um problema um pouco mais delicado. Nós não temos redução da demanda, até porque, de verdade, nós nunca tivemos, em relação ao álcool, uma campanha tão forte como a que tivemos em relação ao cigarro, né? Os grandes grupos econômicos que controlam o álcool, eles conseguiram, de alguma maneira, embora tenha havido certas limitações, eles mantêm. E o álcool tem um outro papel, esse papel da socialização, o papel de ser o único lazer acessível às camadas mais pobres, as rodas de conversa e de convívio baseada no álcool é diferente. Ninguém se reúne, salvo assim no intervalo do trabalho, ninguém se reúne para fumar. As pessoas se reúnem para tomar um vinho, para tomar uma cerveja. Tem uma outra característica, né? Mas, de toda maneira, é evidente que a esquerda precisa revisar sua posição em relação a isso e ter um programa duplo em relação à política carcerária e em relação à política penal, especialmente em relação às drogas. Por este caminho, que é um caminho que eu acho que é um pouco diferente do Henrique, eu passo a achar que nós temos que ter, programaticamente, temos que apresentar, a esquerda tem que ir construindo um programa que enfrente esses temas. Sim. Primeiro, uma fortíssima reforma do sistema carcerário brasileiro, que tem que ser acompanhado por uma reforma penal, ou seja, nós temos que descriminalizar a droga. E eu não acho que é só a droga leve, não. Eu acho que tem que descriminalizar todas as drogas e estabelecer uma fortíssima regulação do Estado sobre sua produção e sua distribuição. Nós temos que tirar esse problema da clandestinidade. Isso não significa incentivar o consumo de todas as drogas, isso não significa introduzi-la ou ampliá-la como um hábito cultural, porque, evidentemente, as drogas são distintas sobre seus efeitos em relação à saúde pública, mas nós temos que fazer o assunto surgir à superfície. Ele tem que existir para poder ser enfrentado. Posso te fazer uma parte? Claro. Eu concordo totalmente com tudo que você disse e achei muito pertinente. Mas eu queria que você fosse ao ponto, digamos, de divergência, porque tudo isso que você falou eu concordo e não é de hoje. Enfim, eu mesmo e uma parcela da esquerda faz isso há décadas. Mas por que o Estado cubano, a China e aqueles que correspondem, enfim, a essas correntes de pensamento em outros países não incorporam esse programa? Eu vou só... Perfeito. Não, é o tema que eu ia... Eu vou só fazer uma esticadinha nessa parte,
que é a evidência que na América Latina da instrumentalização da guerra às drogas como, né, nas mãos do Império, né, a instrumentalização geopolítica da guerra às drogas. Então, quer dizer, aqui a gente a esquerda latino-americana deveria ter uma visão, né, mais clara em relação a isso, me parece. Eu vou aqui, eu não, Henrique, eu saberia responder talvez de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre Cuba, que é um caso em que eu tive a oportunidade de pesquisar, conversar, inquirir sobre o tema de uma maneira mais detalhada. O que acontece na experiência cubana? Eu vejo 3 grandes obstáculos ali. Primeiro, uma associação que eu acho que ela é comum a setores amplos do movimento socialista, e aí sim em outros países, porque isso também correspondia a uma certa concepção presente entre os comunistas soviéticos, os comunistas chineses, que é uma certa concepção cultural, filosófica, moral, de que o álcool e as drogas, em geral, elas corroíam a vontade política da classe trabalhadora. Isso é a história, é o argumento do Jack London que vem se arrastando ao longo do tempo. Tá? A ideia de que a droga e o álcool chegavam a ser instrumentos para dilapidar a consciência e a vontade da classe trabalhadora. Que a burguesia tinha um plano até de injetar... Mas em Cuba nunca houve restrição ao álcool. Então, o rum é um produto central... Mas agora, lembremos... Sim, mas lembremos um outro fator em Cuba, que era não o rum, mas especialmente as drogas ilegais, a maconha e a cocaína, em Cuba sempre foram... Aí vem um segundo motivo que em Cuba eu acho que eles alegam com muita força. Muito associado às máfias pré-revolução. Ou seja, a ideia do consumo das drogas extra-álcool e do próprio álcool estavam muito associados às máfias, à operação da máfia em Cuba. Lembremos que os donos de várias das grandes empresas de álcool em Cuba, especialmente depois da legalização parcial da máfia ítalo-americana depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois do acordo com Luque Luciano, Claro, foi permitido que a máfia italiana se deslocasse para Cuba e se apoderasse das grandes empresas de rum em Cuba, e a partir desses negócios legais eles estabeleceram, via outros negócios, o tráfico de drogas. Então, a máfia em Cuba ela controlava empresas legais, como as companhias de rum, não todas, mas algumas delas, controlavam os hotéis, controlavam os cassinos e controlavam o tráfico de droga. Isso em Cuba teve muito associado, isso provocou em Cuba uma associação muito direta entre a droga e as máfias e a contra-revolução. O que Cuba fez no início da Revolução? Ela separou, por razões parecidas com as quais pelas quais os bolcheviques legalizaram a vodka em 1924. Por que foi legalizado em 1924? Porque se descobriu que o único imposto fácil de cobrar era sobre a vodka. Tá? Durante muitos anos, até a União Soviética estabeleceu outros tipos de imposto, se ganhou muito dinheiro com a vodka. Tá? Que você mesmo registrou. Em Cuba, o que eles fizeram? Eles estatizaram as empresas de rum, todas elas, num contencioso jurídico que dura até hoje, desapropriou as empresas de rum, elas se transformaram em empresas estatais, elas foram estatizadas, já não havia mais nenhuma empresa privada depois de 62, o Estado passou a controlar a produção de rum, assim como passou a controlar a produção de charuto e a produção de cigarro, e proibiu, ali se adota políticas de alta proibição das drogas ilegais. Aí vem uma terceira razão. Os cubanos, embora tenham uma legislação muito rigorosa, sua argumentação sobre ela vem do seguinte fator. Um dos argumentos que me passam nas conversas que eu pude ter. Eles sempre tiveram receio de que o aumento do tráfico de drogas em Cuba
que poderia ser muito ampliado quando eles abrem para o turismo nos anos 90, servisse de pretexto para, no sistema de bloqueio que os Estados Unidos operam contra Cuba, Cuba vir a ser taxada como um narco-estado, como eles fizeram com o Panamá. E como, de alguma maneira, eles usaram como pretexto para ampliar muito sua interferência na Colômbia. Isso foi um medo crescente em Cuba. Quando em Cuba eles começam a se afastar de uma certa herança cultural soviética em relação ao tema dos homossexuais, não é? São vários temas que Cuba tinha muita colagem na União Soviética. Esse tema das drogas em Cuba passa a ser discutido no final dos anos 80 e início dos anos 90. A lei existia, mas o grau de repressão ia se reduzindo. Ele cresce nos anos 90, quando, em 1989, ocorre o chamado caso Uchoa. O que foi o caso Uchoa? Arnaldo Uchoa era um comandante das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas. Ele foi o responsável pela Guerra de Solidariedade em Angola, ou seja, pelo apoio do exército cubano ao governo angolano contra as tropas reacionárias da UNITA e da FNLA. E o Arnaldo Uchoa, a inteligência cubana descobre que o Arnaldo Uchoa fazia, no ocaso do sistema soviético e a revelia, evidentemente, de qualquer decisão da Revolução Cubana, o Arnaldo Uchoa, junto com outros dois cúmplices, dois irmãos, ele fazia um caixa paralelo a partir do tráfico de marfim e a partir de acordos que supostamente teriam permitido a aviões dos cartéis colombianos pousarem clandestinamente em Cuba. O Estado cubano se sente extremamente fragilizado por essa situação. Em seguida, nós temos a invasão do Panamá. Um dos pretextos que os Estados Unidos usam na invasão do Panamá era a interação, os vínculos do Noriega com o tráfico de drogas, e a partir dali Cuba volta a ter uma postura absolutamente severa contra as drogas. Queria prevalecer até pelo menos uns 10 anos atrás. Então, são razões. Eu não acho que elas justifiquem a política cubana, ou seja, eu acho que Cuba deveria repensar sua política em relação a isso, até porque, com os Estados Unidos começando amplamente a legalizar a droga ou a descriminalizá-la, os fatores externos de pressão caem. Mas as origens dessa posição são demarcadas por essas explicações. Eu gostaria de comentar, porque você mencionou esse episódio do Ochoa sob uma interpretação que eu divirjo, porque eu não concordo que o Ochoa e os irmãos LaGuardia foram fuzilados depois de um julgamento sumário, sendo que ele era o grande herói da África. Ele era, na verdade, o terceiro homem da linha sucessória depois de Fidel e Raul. Ele era o comandante das Forças Armadas e tinha retornado como o militar mais prestigiado do enorme esforço que Cuba fez, que levou 30 mil cubanos a morrerem para defender a luta contra o apartheid, né, em Angola. Houve uma série de divergências políticas e militares na condução desse processo, sobretudo a famosa Batalha de Cuito-Canavale, em que o Ochoa adotou uma orientação supostamente de proteção aos soldados que desagradou o comando militar, que queria uma ofensiva mais, digamos, severa. Esses elementos se somaram a um pretexto que foi a condenação, porque, de fato, havia um envolvimento do Estado cubano com várias formas de obtenção de divisas no exterior que eram oficiais. Incluíam os diamantes, incluíam o marfim e incluíam uma série de drogas, que eram, enfim, assim como se obtinha tecnologia proibida pelo bloqueio, também se obtinham fundos dessa forma. O que houve naquele momento foi o processo da Praça Tiananmen, uma virada numa série de países do chamado bloco socialista em direção, uns a uma forma de reforma, que era a do Gorbachev, e outros no sentido, enfim, de endurecimento do controle sobre a população. E aí eu queria entrar no que me parece ser o tema mais importante, que é o fato de que a repressão às drogas, por parte de uma vertente da esquerda na história do Estado cubano, ou da China, ou mesmo da Rússia, não pode se reduzir a um aspecto, digamos assim, singular em relação a uma única política, porque diz respeito também
a todas as outras esferas das liberdades culturais, das liberdades artísticas. Então, ao mesmo tempo que Cuba reprimia as drogas, reprimia a homossexualidade, reprimia a arte de vanguarda, reprimia qualquer tipo de orientação vinculada à psicanálise. Freud era proibido na União Soviética e depois em Cuba. Houve toda uma série de atitudes que a gente poderia chamar, não no sentido exato do que a Hannah Arendt chamou de totalitarismo, mas de totalitárias, ou seja, um controle sobre a vida íntima, a vida cotidiana, a vida cultural, extremamente repressivos. Os Beatles foram proibidos em Cuba. Hoje tem a estátua do John Lennon. O Allen Ginsberg, que era a maior expressão, digamos assim, da esquerda contracultural, que fazia as manifestações contra a guerra, como o famoso cerco do Pentágono de 67, ele é expulso de Cuba por causa de maconha. Uma figura vinculada, enfim, a uma ala emblemática da esquerda americana que teve os seus laços rompidos pela direção castrista por esse, digamos, aspecto totalitário no campo cultural, que é uma herança stalinista. A repressão, a liberdade científica, artística, religiosa, sexual, foram características, infelizmente, do processo de degeneração do Estado soviético e que abrangeram o que é hoje o modelo chinês, que, em grande parte, também adota medidas de controle cultural, que inclui a repressão a certas drogas. E a grande, digamos, distinção das substâncias, para a gente falar de drogas, é aquilo que se chama de as 3 grandes lícitas e as 3 grandes ilícitas. As 3 lícitas é o álcool, o tabaco e os excitantes cafeínicos. E as 3 grandes ilícitas são a maconha, a cocaína e os derivados do ópio. A distinção da legalização de algumas e de outras não é médica ou sanitária. Ela é política, envolve interesses coloniais, as drogas que não tinham a ver com a tradição ou do cristianismo, como o alcoolismo, ou do desempenho laboral, como o tabaco e os cafeínicos, que passaram a ser, enfim, combustível da Revolução Industrial. Essas drogas periféricas associadas a povos que eram racialmente discriminados foram perseguidas. Da mesma maneira que, de certa forma, a cultura afro também foi perseguida em Cuba no seu aspecto religioso. A santeria, que é, enfim, o equivalente ao candomblé, e que se associa, no caso brasileiro, a um complexo que faz a maconha ser a droga da senzala, a droga da favela, a droga que o eugenismo médico, desde, enfim, a escola baiana, que fundou a Escola de Medicina em São Paulo, com Oscar Freire, etc., que viam na maconha um elemento atávico de religiões de transe que alteravam o juízo do bem e do mal e que levavam, enfim, à degeneração hereditária. Então, há todos esses elementos que, de certa forma, permaneceram nas experiências socialistas. Inclusive, uma visão do poder da medicina totalmente acrítico, porque a medicina ocupou um papel no disciplinamento cultural e moral das populações que antes era atribuído à igreja apenas. E o esforço que a medicina positivista, no início do século XX, fez para controlar a classe operária, sobretudo, no aspecto, enfim, do que seria a sua tendência aos vícios, seja, enfim, a sexualidade, o entretenimento com álcool, etc., foi enorme. Então, eu acho que essa tradição puritana, conservadora, se manifestou também no Brasil. Porque quando o PT chegou ao poder, o Lula já tinha declarado que iria legalizar a maconha, que ele era contra a proibição. Havia toda uma série de setores do PT que tinham essa clareza. Mas isso não se obteve. Ao contrário, a lei que foi aprovada em 2006 é a lei que causou esse encarceramento em massa que você se refere. É um legado da experiência lulista, a duplicação, hoje já triplica ou quadruplica aquele número, da população carcerária pela lei vigente, que tornou as penas maiores para os traficantes sem distinguir quantidade, portanto, os jovens de periferia, distinguidos racialmente, foram encarcerados em massa, como você muito bem mostrou. E naquela ocasião, eu me lembro que eu cheguei a conversar com figuras como o Frei Beto, que é uma pessoa admirável em muitos aspectos, mas que não compreendia, num encontro sobre cultura negra do PT, que a maconha era parte da herança da cultura negra brasileira, que o Gilberto Freire, o Mário de Andrade, todos os grandes intérpretes do Brasil já haviam apontado. E essa vertente muito influenciada pelo castrismo foi incapaz de compreender a
centralidade do tema da maconha na realidade da repressão policial no Brasil. Então, eu espero que essa reflexão que você está fazendo seja parte também de outros setores, porque se Cuba reorientasse hoje a sua política num sentido de não só legalizar, como inclusive desenvolver com a enorme potencial da indústria farmacêutica, em que Cuba, enfim, tem muitos méritos, poderia ser uma referência fundamental para a mudança de mentalidade, que faz com que os falcões hoje da guerra às drogas não sejam mais o próprio Estados Unidos, mas sejam países fundamentalistas islâmicos como a Arábia Saudita, Irã, acompanhados do governo chinês, do governo russo e do governo cubano. Então, eu espero que você, que tem também uma militância histórica ligada a, enfim, à causa da Revolução Cubana, tenha chegado a essa compreensão e consiga, de alguma maneira, enfim, levar setores mais amplos, hoje, no caso, particularmente do próprio PT, que tem ainda enormes restrições em parte do partido, tem uma outra parte que não, em assumir claramente que a legalização de todas as drogas, mas particularmente da maconha, claro que de todas com formas de acesso diferenciadas, com formas de acesso controlada, como são remédios hoje em dia, com restrições a adultos em locais propícios para o consumo, etc. Mas a esquerda não fez aquilo que o Mujica conseguiu fazer de forma exemplar. Enfim, o Mujica tem mil coisas a serem criticadas também, mas nisso ele marcou uma espécie de bandeira que, infelizmente, não foi acompanhada. Ao contrário, a política de drogas na América Latina, a mais repressiva, é hoje a de Cuba, Venezuela, Nicarágua, países identificados. Está pior que a Colômbia. A Colômbia já tem, inclusive em Bogotá, a Colômbia tem uma legislação federal já muito melhor há muito tempo. E a Venezuela rompeu com a DEA para ficar com o dispositivo de drogas russo, que é tão ou quão, digamos assim, pernicioso como é a DEA. Né? Uhum. Deixa eu só fazer uma... que a gente já está, né, se aproximando da parte final do debate. E se o Breno for ousar responder tudo isso, eu sei que, né, vai ser um negócio gigantesco. Então, assim, eu amo essa discussão. Eu ficaria aqui discutindo cada parte dela, né? Mas, assim, eu queria... Eu acho que a gente está, as pessoas que estão assistindo, a gente está num momento tão dramático da história brasileira, né? E uma coisa que eu acho que a gente deveria poder, né, falar um pouco a respeito dela agora, se o Breno tiver alguma questão daquelas, é maior que eu preciso responder esse ponto, tudo bem. Mas eu queria encaminhar essa parte final para uma coisa bem contemporânea mesmo. Eu achei, né, o Henrique já falou da coisa da lei de drogas, que foi um tiro pela culatra, que está claríssimo. Assim, em relação ao encarceramento, é evidente. Né? Por exemplo, só para dar um dado, nessa pesquisa da qual a gente está falando, que foi divulgada anteontem, um dos dados incríveis sobre isso é que num período de 4 anos, se não me engano, 4 anos, de 2013, 14 a 2017, os encarcerados no estado de São Paulo, por causa da aplicação da lei de drogas, da nova lei de drogas, um período de alguns anos, assim, poucos anos, aumentou em 508%. Depois da tal lei de drogas que teria vindo para melhorar a situação, nesse sentido, de ser menos, né, menos drástica, menos, né, produtora dessa aceleração do aprisionamento no Brasil. Mas eu queria falar de uma coisa que eu acho que muita gente não percebeu ainda, que a guerra às drogas no Brasil, além de ser um mecanismo muito importante de reprodução de racismo, de exclusão, de controle social, de desigualdades de vários níveis e tipos, e de massacre, uma pressão massacrante de comunidades, de periferias e tal, ela transbordou agora no bolsonarismo, num certo sentido. Da onde vem o Bolsonaro? Da onde vem o bolsonarismo? Da onde vêm as milícias? Quer dizer, esse transbordamento desse veneno que está se espalhando pelo Brasil, ele vem exatamente desse caldo de cultura.
E agora que a gente a gente está agora, estamos todos, né, os democratas preocupados, por exemplo, com as PMs do Brasil, né, as PMs do Brasil são essa corporação completamente simbiótica em relação à guerra às drogas. Elas são um exército de ocupação para manter continuamente a guerra às drogas. Então, assim, tanto o bolsonarismo no sentido de, né, da onde ele vem e da construção ideológica dele, quanto o aparato com o qual ele conta, a gente tem uma discussão de até que ponto ele conta, né? Mas acho que ninguém nega que há uma ameaça em relação às polícias militares do Brasil. E eles estão, neste momento, nestes dias, jogando com isso, inclusive. E tudo isso, não dá para compreender tudo isso sem entender a guerra às drogas e o papel histórico da guerra às drogas no Brasil. Então, eu queria, por favor, se vocês puderem comentar muito esses aspectos tão contemporâneos, presentes e dramáticos dessa história. Não, faço aqui um rápido comentário, já que a gente se aproxima do fim, Flávio. Tem uma série de questões que o Henrique colocou que merecem um debate histórico, inclusive mais aprofundado, desde o caso Shoah até essa explicação que o Henrique expõe em relação à vertente puritana da esquerda, como é que isso... Camaradas caretas. Como isso influenciou ou não as políticas antidrogas hoje vigentes, especialmente no caso cubano. Vamos ter outras oportunidades para debater isso. Indo diretamente ao ponto que você propõe, o que acontece no cenário brasileiro e vem acontecendo em outros países. A guerra às drogas ela não é só um fracasso, no sentido de que ela não deu certo, é que ela deforma e deteriora muitas das instituições do Estado e o próprio tecido social. Vai criando ou vai recondicionando aparatos repressivos numa escala completamente fora de controle. Você vai, na hora que você diz para os aparatos armados do Estado que ele está em guerra, você está induzindo uma escalada repressiva cada vez maior. E a repressão ao crime, ela deixa de ser uma operação pontual, ou seja, uma operação que busca e reprime a anomalia, e passa a ser uma operação de massa, porque guerra não tem alvo definido. Guerras, elas têm características de ampla intensidade. As polícias militares brasileiras, que foram reorganizadas no período de repressão em massa da ditadura militar, elas continuam a operar cada vez com maior violência na repressão em massa contra manifestações, mas contra aquilo que é considerado pela lei, pelo discurso, pela cultura dominante, como uma ameaça à estabilidade da sociedade em que vivemos. E esses aparatos armados destinam-se à repressão em massa. Os filmes que muita gente aplaude, que mostram... Eu vou aqui me recorrer ao Tropa de Elite, que é o mais conhecido deles. O que é Tropa de Elite? É uma ação de ocupação territorial. Ela não é perseguição a um crime, ela é uma ação de repressão a comunidades inteiras. O que foi a ocupação do Exército no Rio de Janeiro, nas 2 vezes que isso aconteceu? É um fracasso retumbante. Retumbante. Evidente que quando o Exército chega, há um recuo do crime organizado. Quando o Exército sai, o crime organizado aumenta de tamanho. Porque ele tem a demanda cresce, ela não cai. Você não tem como reprimir pela repressão a demanda das drogas. Então, essa repressão em massa para tentar deter a distribuição, a produção das drogas, ela acaba se transformando numa verdadeira guerra aos pobres. E, no Brasil, a guerra aos pobres é uma guerra aos negros. Então, você vai incutindo nas polícias uma cultura cada vez mais repressiva, cada vez mais racista, cada vez mais
descontrolada, e é evidente que isso é o caldo de cultivo do neofascismo. Os policiais militares, se a gente tomá-los como indivíduos, são os pobres coitados. A soldadesca da polícia militar é gente que ganha... Aqui no estado de São Paulo, que é o estado dos que melhor pagam, se chegar a R$ 2.500, R$ 3.000 por mês é muito, com todos os benefícios. Boa parte dos policiais militares de São Paulo são negros. Uhum. Mas a cultura da guerra às drogas, a cultura da repressão em massa, ela é tão violenta que ela acaba gerando uma corporação, isso em todo o Brasil, não é? Uma corporação com taxas de homicídio, com taxas de repressão aos pobres, sem paralelo em países do nosso continente ou em outros continentes. Não é? E isso é um caldo de cultura do neofascismo. Nós precisamos desmontar essa cultura dentro das corporações militares. Portanto, tem um outro aspecto a ser discutido pelas forças de esquerda, na minha opinião, que é o que fazer com as polícias militares. Uhum. Nós vamos desmilitarizá-las? Nós vamos ter uma polícia única nos estados, que ela tem um braço investigativo, um braço judiciário, como se diz, e um outro braço preventivo, mas ela já não será mais uma corporação separada, ela será apenas um braço uniformizado de uma polícia preventiva, que já não obedecerá mais a uma cultura militarizada. A própria ideia de polícia militar traz embutida o conceito da repressão em massa. Uma polícia militar é um exército urbano. Essa é a cultura das polícias militares, de um exército urbano. O exército, ele não prende e mata em função da culpabilidade, ele prende e mata em função da ameaça abstrata. Nenhum exército em guerra tem como regra reagir apenas quando for atacado. Os exércitos têm como regra matar, eliminar o inimigo, real ou abstrato. Então, esse é um outro elemento que também é uma debilidade, é um déficit nas forças de esquerda de discutir. Nós aceitamos várias heranças, vários entulhos autoritários do período ditatorial. Um dos mais graves é a polícia militar. Um dos mais graves é a polícia militar. Eu percebo que as divergências em relação à guerra às drogas no Brasil hoje são bem menores, provavelmente, do que as divergências em relação à leitura da história cubana, digamos. Provavelmente. Mas, bom, que bom, que bom. Eu fico muito feliz. Como eu disse, eu acho vocês dois pensadores da esquerda muito importantes hoje no Brasil, e eu fico muito feliz que vocês tenham essa percepção e que a gente possa, né, cada um na sua, com seus grupos, com as suas influências, aumentar a consciência em relação a isso. Eu queria, só antes de passar para a palavra final de cada um de vocês, primeiro pedir um negócio, que eu estava tão animado com esse debate que eu esqueci de fazer aquela tarefinha de pedir likes. Gente, você está gostando? Por favor, dê um like, fique membro, torne-se membro do canal, clica no sininho, por favor, que me ajuda e me incentiva. Mas antes de passar para a palavra final de vocês, eu queria fazer uma homenagem que eu fiz no artigo que eu escrevi sobre isso, que saiu no UOL ontem, artigo que eu escrevi em parceria com Siddhartha Ribeiro, com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, em que não é só uma homenagem, é o reconhecimento da importância do trabalho dele, do Pedro Serrano, o jurista Pedro Serrano, que tem sido um grande, né, nesse processo todo político brasileiro dos últimos anos, tem sido uma referência, né, para falar de lawfare, para falar de várias questões fundamentais que a gente está vivendo. E ele é também, e menos gente sabe disso, eu acho, ele é também uma referência para pensar na guerra às drogas, porque num livro dele acho que, se não me engano, 2016, eu vou colocar o link embaixo no vídeo, tá, da obra e tal, para ser fácil para as pessoas acharem. Ele formula ele faz uma construção teórica ali em que ele explica como, né, na visão dele, na passagem, na transição da ditadura militar para a nova república, houve uma construção ideológica ali central para a manutenção do inimigo interno, que justifica, né, como ele percebe, justifica essa convivência dos bolsões de exceção dentro da democracia.
que é exatamente isso que a gente estava falando, esse espírito da polícia no Brasil, esse sentido, essa forma de ser da polícia brasileira, né, que está justificada a violar direitos de populações periféricas constantemente, sistematicamente, pela construção do traficante, né? É isso que o Pedro diz. A figura do traficante, esse ser monstruoso, armado até os dentes, que daqui a pouco vai te matar, ele, de acordo com o pensamento do Pedro, ele substitui a figura do subversivo nessa transição, né? Então, eu acho essa uma ideia muito, muito importante e eu recomendo a leitura lá do livro do Pedro, vou colocar o link embaixo. E passo agora para as palavras finais, então, de vocês. Henrique, por favor, o que você gostaria de dizer? Eu acho que o último aspecto do que o Breno falou é o mais importante, no sentido de que a gente pode ter uma série de diferenças sobre a interpretação histórica, etc., mas há uma demanda hoje na reflexão crítica para um projeto nacional brasileiro que não é apenas uma candidatura em 2022, sequer um nome, mas é de fato um programa. E chegar a uma série de pontos que sejam, digamos assim, denominadores comuns mínimos para uma ampla unidade democrática que supere, enfim, essa época de tamanha sombra e, enfim, e obscurantismo que a gente vive, eu acho que o tema da política de drogas é central, assim como em relação à segurança pública e outros. E é, de fato, uma espécie de ampliação da zona da ilegalidade para uma dimensão de massas. Quando estava em crise o proibicionismo do álcool nos Estados Unidos, o Rockefeller, que tinha defendido a proibição, ele passa a ser contra. E aí ele faz uma declaração dizendo que o que a lei seca fez foi transformar milhões e milhões de cidadãos comuns, normais, pagadores de impostos, bons pais de família, em criminosos potenciais, porque gostavam de tomar um whiskyzinho ou uma cerveja. Então, essa dimensão de um poder discricionário que passa a se exercer sobre a esfera, digamos, da maior intimidade humana, que é aquela esfera que a gente falava das ingestões. Aquilo que você coloca dentro do seu corpo, como bebida, alimento ou droga, pode ser ruim, um pode não gostar, etc., mas é um direito assim, elementar da autonomia sobre si próprio, né? E o pânico moral, o empreendimento moral que está em torno das drogas é no sentido de criar essa metonímia do mal, em que você substitui não só todos os crimes, como, enfim, os crimes à pessoa humana, o assassinato, o estupro, o roubo, por uma espécie de ameaça fantasmática que, no fundo, é um crime sem vítima. Porque o crime de drogas, seja o de consumo ou de tráfico, é de voluntários que estão entrando naquela negociação de compra e venda, etc. Então, é um absurdo em que um crime sem vítima se torna a metáfora e a metonímia de todos os crimes e do mal. E, por último, eu acho que é importante ressaltar isso que também foi mencionado pelo Breno, de que há um sucesso da guerra às drogas para os seus beneficiários, que são as forças repressivas que passam a ter um superávit de coerção no seu poder discricionário, etc., mas também o lucro, que é uma enorme esfera de rentabilização especulativa que, sobretudo depois da crise de 2008, se tornou uma fonte de irrigação com liquidez no sistema financeiro mundial, que é uma das maiores. E se no mundo, digamos assim, ocidental mais central, como os Estados Unidos, Canadá e mesmo o México, isso está sendo inserido na economia legal, com uma enorme série de benefícios para a economia legal, ou seja, aumento de impostos, aumento das verbas disponíveis para saúde e educação, diminuição dos casos de saúde pública ligados à contaminação ou adulterantes nos produtos, etc. Todos esses benefícios que são econômicos, o Brasil está distante porque, na verdade, o crime organizado está, junto com as milícias, praticamente governando o país e se beneficiando desse regime proibicionista, que o diga, enfim, o avião com cocaína da própria comitiva presidencial, que o diga o helicóptero com 500 quilos, enfim, ligados a uma família de senadores e deputados. Então, há no Brasil uma série de beneficiários
que se opõem à legalização porque eles embolsam o lucro. O lucro não é embolsado pelos varejistas de favela, pelos grupos, enfim, de bandidos famosos que saíram, enfim, da pobreza. São pelos grandes circuitos financeiros que fazem a lavagem desse dinheiro e que é de uma enorme, enfim, magnitude, porque o Brasil é o segundo mercado de quase tudo no mundo ocidental. É o segundo mercado de drogas, é o segundo mercado farmacêutico. E esse lucro, obviamente, tem uma disputa se ele vai ser incorporado a uma economia legal ou se ele vai continuar como, digamos assim, só ocorrer, como é hábito no país, irrigando toda essa promiscuidade entre a ilicitude e a licitude, porque a nossa economia é predatória, do garimpo na Amazônia, a queima de floresta para expandir fronteira agrícola da monocultura, ao tráfico de drogas, a uma série de ilegalidades que são sistêmicas na própria história da oligarquia brasileira. Então, reprimir isso é algo que está inserido numa cultura profunda que envolve, inclusive, a recusa à negritude e à influência negra na tradição brasileira. Todos esses temas, eu acho que eles são fundamentais de serem, enfim, equacionados, né, numa agenda da esquerda para sairmos da catástrofe que se tornou, enfim, o país sob esse governo neofascista que está enfraquecendo. Eu vejo os últimos episódios, inclusive, como sinais óbvios de fraqueza, mas que precisa ser substituído por não apenas um nome, enfim, messiânico, mas por um programa real que unifique as forças progressistas, democráticas e ligadas ao ideal socialista no Brasil. Breno? Não, primeiro queria agradecer o convite e a oportunidade de conversar com o Henrique, que talvez seja na esquerda brasileira o quadro que mais se dedicou a estudar esse tema, um tema que reconhecidamente não tem merecido ao longo dos tempos a importância que tem, que nesse momento atinge uma situação calamitosa. Ou seja, o problema da guerra às drogas, do encarceramento em massa, do descontrole dos aparatos repressivos do Estado, da guerra aos pobres, são temas de enorme relevância hoje na vida cotidiana da classe trabalhadora. As forças de esquerda fecharem os olhos para esse problema é o caso típico de irresponsabilidade com a sua base social, para dizer o mínimo. Creio que é um debate de muita importância, não é um debate secundário, atinge contingentes populacionais muito expressivos, tem consequências sobre todos os aspectos da vida nacional, econômicos, culturais, políticos. Né? A política hoje vigente, a orientação hoje vigente, a legalidade hoje existente, é que ancora o crescimento do crime organizado e abre as possibilidades para o crime organizado tomar de assalto o Estado. E o neofascismo é uma expressão disso. Uhum. É uma expressão disso. Portanto, é um debate muito importante que a ser travado, e a oportunidade de conversar sobre isso hoje acho que foi muito relevante. Queria agradecer. Uma perguntinha para você, Breno. Eu tenho acompanhado a defesa que você tem feito, inclusive de algo na linha que o Henrique defendeu, né? No sentido de a importância da construção de um programa de esquerda. Né? Antes da definição de nomes e tal. Você sente né, uma disposição para pelo menos para o aumento dessa percepção da guerra às drogas como um tema que não é secundário, nesse contexto dessa Deixa eu só falar uma coisa. Qual é o problema dos partidos eleitorais? Quando você faz a discussão, toda a discussão de programa, ele tem duas etapas. A parte de diagnóstico e a parte de formulação de alternativas. Isso aqui antes de ser governo. Depois de ser governo, tem uma terceira etapa, que é a adaptação disso às realidades parlamentares. Mas eu estou aqui falando do momento pré-eleitoral. No diagnóstico, há muita abertura à discussão disso. Agora, na hora que vai se formular medidas, começa a discussão, mas nós vamos perder os votos dos evangélicos,
mas nós vamos perder os votos de não sei quem. Há uma lógica mercantil no processo eleitoral, que é você tem que entregar o produto que a maior parte, que o maior público possível está disposto a adquirir. E você tem que evitar um produto que seja condenado pela maior parte do público. Então, isso trava a discussão política e ideológica, porque é evidente que a sociedade brasileira está condicionada à ideia de que a origem do crime, a origem de muitos crimes é a droga, seja pelo tráfico de droga, seja porque a droga ela é impulsionadora da violência. Então, esse debate não é simples na esquerda brasileira por conta desses obstáculos do mercado eleitoral. Tem que enfrentar esse tema. Eu não acho que nós vamos conseguir enfrentar de uma hora para outra. Ou seja, eu não acho que nós vamos conseguir sair com rapidez para um programa máximo sobre essa questão. Agora, o debate tem que existir para a gente poder avançar um pouco. Para poder avançar um pouco. Não tem outro jeito. Isso vale para todos os temas polêmicos do ponto de vista eleitoral, porque esse mesmo tipo de situação a gente enfrenta no debate sobre a legalização do aborto, por exemplo. Eu tenho visto. Ou seja, ele é um tema polêmico do ponto de vista eleitoral. É aquela coisa, né? Quer dizer, a esquerda evitando essas demarcações aqui, né? Quer dizer, do discurso que a direita impôs, mas chega uma hora que você fica, quer dizer, é isso. Chega uma hora eu acho assim, você pode escolher o momento e a forma de fazer isso. Você não pode desconsiderar que a via de acesso da esquerda ao governo, hoje ao menos, é eleitoral. Eu não sou um cego. Ou seja, é evidente que se você organizar o programa de uma maneira em que os temas como o que a gente está discutindo hoje adquirem a centralidade, você pode ficar vulnerável eleitoralmente. Mas nós temos que enfrentar esse tema da maneira que for possível e nós temos que ter um claro compromisso programático e de governo de enfrentar essas questões, porque elas hoje são dramáticas. São dramáticas, não é pouco. Um país que vai ultrapassar 1 milhão de presos, sendo que 70% desses presos são negros e jovens, e 75% desses presos foram por pequenos delitos vinculados à droga, e o custo que isso significa em vidas humanas, e que significa para o Estado, e como isso atinge as famílias, e como isso atingirá as famílias para sempre. Para sempre. Porque o garoto que vai para a cadeia por tráfico de droga, por um pequeno tráfico de droga, ele sai da cadeia, a única opção dele é subir de patamar no crime, ele não tem um patamar de se reincorporar à sociedade. Não existe isso no Brasil. No Brasil, as cadeias foram concebidas como depósitos de gente. Sim. Me permite só um acréscimo? Eu concordo com todo esse aspecto do drama social que a proibição causou, no sentido de um legado trágico de aprisionados, enfim, de mortos, etc., de crescimento do crime organizado. Mas tem outros elementos que eu acho que a gente precisa destacar até para desconstruir o pânico moral sobre a droga. A maconha, por exemplo, tem um potencial industrial que faz com que a estatal chinesa, que é a maior produtora de cânhamo do planeta, tenha hoje, a Hana Corporation, você pega lá em inglês no site da companhia, o projeto de substituir a matriz energética de combustível baseado em biomassa fóssil por biomassa de maconha, que é melhor que mandioca, que milho, que até mesmo cana para se fazer um combustível. Concordo com o Henrique. Isso aqui a legalização foi por uma questão de saúde. Foram os velhinhos republicanos que se deram conta que para a artrite da terceira idade, para uma série de achaques dos tratamentos contra o câncer, etc., a maconha era uma substância excelente. E aqui no Brasil foi a denúncia, enfim, do obstáculo para o uso de crianças que tinham convulsão, que levou o tema a sair dessa esfera que o vincula à criminalidade. Então, sair da esfera criminal para a esfera de saúde pública, claro. E para a esfera da soberania nacional. Maconha é hoje uma alternativa ecológica do ponto de vista de uma série de destinações industriais, desde fibras têxteis à produção de óleo para biomassa até alimentos.
E isso pode servir como alternativas também, que já vem se aplicando nos Estados Unidos, de compensar os que foram aprisionados, os que foram perseguidos, os moradores de favela, que muitas vezes fazem esse comércio clandestino como uma das únicas fontes de renda, dando a eles condições de se incorporar numa economia legal, de plantio, de comércio e de destinação até mesmo para usos industriais, que têm um potencial extraordinário. Enfim, a maconha é uma commodity, e se o Brasil não entrar, que é o maior país de potencial agrícola do planeta nisso, é uma espécie de abdicação da soberania nacional. Coisa que até um Ciro Gomes não se dá conta. Ele fala que maconha é um problema de costumes. Não é um problema de costumes, é um problema econômico. Israel, que é um país, enfim, características que todos sabemos, enfim, aliado do bolsonarismo, é um país que legalizou a maconha, que distribui maconha para os veteranos de guerra, que está com patentes na indústria de maconha em negociação com a China. Das 600 patentes do mundo industriais sobre maconha, 300 são chinesas. Então, é uma disputa comercial, industrial, tecnológica. Que o Brasil está atrasado, internacional. É verdade. Ótimo. Muito bem. Olha, eu agradeço muito, acho que foi um debate excelente. Adoraria pegar alguns temas que tiveram que não ficar, que não né, ficaram pelo caminho aí, não deu para discutir melhor, mas acho que a gente fez um debate super bacana, vocês fizeram um debate incrível. Adorei ouvir vocês dois e estou muito feliz. Eu conhecia melhor o posicionamento do Henrique a respeito do tema, já que, como disse o Breno, ele é provavelmente o intelectual de esquerda no Brasil que mais conhece esse tema, mas eu não conhecia tão bem as posições do Breno. Eu tinha né, eu imaginava, como eu tenho visto essa discussão sobre aborto e tal, eu imaginava que ia ter uma embocadura por do mesmo jeito, e estou feliz de ver que sim, que a gente está, acho que essencialmente, muito próximo aí na visão do que precisa ser feito. Eu agradeço, eu peço se o Henrique e o Breno puderem ficar só 30 segundinhos depois de eu parar de gravar, só para falar uma coisinha. Claro. Eu agradeço e obrigado para quem está assistindo, para quem ouviu, assistiu. Muito obrigado.